essa decisão. E aí a hora que eu acordei, ainda na cama, Deus me trouxe algo no meu coração. Eu senti aquilo muito forte. E eu recebi uma ministração, eu fui ministrada pelo Senhor. Talvez eu expressei algo, vocês vão entender o que foi. E expressando esse algo, eu recebi essa ministração. E aí eu falei assim, puxa vida, eu podia pregar isso, né? Tá tão fresquinho, tá tão gostoso aqui dentro de mim, que eu podia pregar. E aí eu falei, de manhã, falei pro Yosef, puxa, eu queria pregar. E aí a hora que você acordou, eu falei pra você que eu queria pregar. Então eu vou trazer essa ministração mediante a isso que eu recebi de Deus hoje. E a primeira palavra, ela tá no mesmo salmo que foi lido no dia 1, no dia da ceia. Não, no dia da ceia não, desculpa, no dia do café com palavra, no dia 7. Essa palavra foi ministrada no dia 7 e essa palavra ficou no meu coração. Nós imprimimos essa palavra está impressa aqui. E eu vou ler para vocês. A palavra está no Salmo 70, no versículo 4. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande. Quando essa palavra foi lida no dia 7, eu guardei esse versículo comigo. De tudo que foi lido dentro do Salmo, que são 5 versículos, eu guardei o versículo 4 para mim. E a palavra de hoje, ela é gratidão. Por isso que eu falei, eu acho que eu expressei tanta gratidão a Deus naquele momento, porque eu acordei grata, eu acordei com meu coração tão grato. E eu expressei gratidão. E quando eu expressei essa gratidão, Deus veio e ministrou sobre a minha vida. E Deus me fez lembrar desse versículo. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. Eu estava alegre e contente porque eu adoro o Senhor. E por que tanta gratidão hoje? Porque nós oramos e Deus ouviu a nossa oração. A gente estava no carro, indo com o Alejandro. A gente estava levando eles para lavar a roupa deles, porque eles tinham uma viagem para a praia. No dia seguinte, não ia dar para secar a roupa em casa, porque estava chovendo muito. E eu estava com os pensamentos muito ruins para a praia. Pensamentos ruins, muita chuva. Parece que o céu estava escuro. E dentro do carro, eu lembro que eu falei uma palavra. Eu falei, gente, ora. Eu falei essa palavra dentro do carro, eu falei, gente, ora, porque Deus é dono do tempo, Deus é dono de todas as coisas. E nesse mesmo instante, meu esposo orou. Naquele instante, você falou, então vamos orar? Já. E naquele instante ele orou, pedindo para que Deus guardasse, para que fosse uma viagem maravilhosa, para que o tempo cooperasse, para que parasse de chover, para que eles pudessem aproveitar. Na pista também, aqui uma tempestade, e eu preocupado, mandei mensagem, liguei pro Juan, e o Juan falou, pai, aí tá chovendo. Não aqui, tá chovendo. Tá chovendo, deu uns pinguinhos e parou. Eles não pegaram chuva nem pra ir Muito pouco. Muito pouco. Depois eu fiquei sabendo que eles pegaram pouca Muito chuva. pouco, muita pouca chuva. E assim mesmo, com ou sem chuva, tá tudo bem. Foi tudo tranquilo. Então, eu acordei com essa gratidão. Eu falei assim, puxa vida, como Deus é bom. Porque eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz por ver os meus filhos. Eu tô orgulhosa, eu tô feliz. O meu coração tá transbordando gratidão. Por quê? Porque as sementes que a gente plantou tá dando frutos. O Cleiton, ontem eu comentei com ele, com meus filhos estavam viajando e tal. Falou, cara, você fez a sua parte. Você plantou, cuidou, deu a direção, agora o menino vai voar. Vai que vai. E o que é mais gratificante? É porque não é uma viagem de um filho. É a viagem dos 3 irmãos. O Yosef não está nessa viagem. E ele seja grato, porque é um cuidado.
Porque o Henrique me ligou, mãe, você deixa o Yosef ir? Eu falei, não, filho, ainda não. Então, vai ter um tempo. a gente também precisa ser grato pelo cuidado. A gente precisa ser grato pelos nãos de Deus, porque a gente recebe um não de Deus. E o não de Deus nada mais é do que cuidado, zelo, igual o não dos pais. Por que eu não deixo o Yosef ir agora? Porque não está no tempo, o Yosef está pequeno. Então o Yosef vai... E querendo ou não, ia mais atrapalhar, porque o cuidado com o Yosef teria que ser com o maior. Yosef é outro. E a minha preocupação com o Yosef vai ser outra, porque eles são homens, eles cresceram. Por isso eu estou tão alegre, porque os meus filhos cresceram. São pais. E não tem nada mais gostoso para uma mãe é ver os seus filhos crescerem, é ver seus filhos grandes, fortes, cheios de vida, cheios de saúde, podendo desfrutar. Alejandro está comemorando 21 anos. Na praia. Eu lembrei que o Henrique comemorou em Campos do Jordão, nós pudemos estar juntos na época. Agora o Alejandro está comemorando 21 anos na praia. Isso é muito gratificante para o coração de uma mãe, isso é muito gostoso. Me alegra muito ver eles, e exatamente por isso, porque não é uma viagem una, é uma viagem de união. E tudo que a gente mais plantou foi que eles fossem unidos. Nós escolhemos ter uma família grande, nós pedimos isso para Deus. Porque a mulher que outrora era estéril, gerou, teve filhos. E aí quis mais filhos. A gente tinha 3 filhos e o pai falou, Deus ainda vai me dar mais um filho para se chamar Yosef. Então vocês são desejados. Vocês foram pedidos a Deus. Então o que a gente mais quis era que essa família fosse unida. O que a gente mais desejou e em cima do que a gente mais trabalhou era que existisse amor entre os irmãos. A gente aprendeu um legado com o meu esposo, que é um por todos e todos por um. E isso a gente veio semeando a cada dia, um por todos, todos por um. Um por todos, todos por um. Deus por nós todos, sempre. Então o que a gente mais plantou foi isso. E hoje a gente está vendo os frutos. Hoje a gente está vendo o resultado disso. Então o meu coração, ele está muito grato. Ele está muito alegre. Então eu expressei essa gratidão a Deus e Deus me trouxe esse versículo. E realmente eu estou dizendo como Deus é grande, como Deus é bom, como Deus ouve as nossas orações. Então, a mensagem de hoje ela é a respeito de gratidão. Gratidão. Porque quando a gente foca nos problemas, quando a gente olha as coisas ruins e a gente reclama, a gente só atrai para as nossas vidas coisas ruins. Eu sei que é uma ministração recorrente aqui nessa família. Eu falo que a maior dádiva e a maior qualidade do ser humano é a gratidão. E o pior defeito que um ser humano pode ter é a ingratidão. Porque a gratidão, ela gera vida. A gratidão é um sentimento que aqui dentro floresce. Quando você olha para Deus, quando você olha para a sua vida, quando você olha para as coisas e você consegue ser grato por tudo que você tem, aquele sentimento aqui dentro, ele transborda. E é a coisa mais gostosa de você sentir aqui dentro. E quando você é ingrato, você mesmo não vê que aquilo ali é amargo. A ingratidão, ela é amarga. Ela é amarga tanto com a pessoa que é ingrata, quanto ela é amarga com a pessoa que está recebendo. A ingratidão é uma coisa muito dura. Gente, é muito sério. Às vezes você, para dar um exemplo, às vezes você se dedica, às vezes você faz por alguém, até mais do que as suas forças, às vezes, te permite. Então você vai além para ajudar alguém. Às vezes os seus princípios. Às vezes você vai contra os seus princípios, às vezes você vai contra o que você pode fazer naquele momento e você vai além, você faz mais do que você pode. E às vezes quando a pessoa te trata com ingratidão, é muito amargo. É muito dolorido, é muito ruim. Então, não sejam ingratos. A Bíblia fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Por quê? Porque a gratidão ou a ingratidão ela Começa começa com os nos olhos. A maneira que você vê as coisas. A maneira que você vê as coisas. Às vezes você tem ali as pessoas ao seu redor e você não consegue Você acha que a enxergar pessoa com foi rude? gratidão. Não, a pessoa está te protegendo. E o é que nem eu falei do não de Deus. Às vezes Deus te fala um não. Às vezes você quer algo que Deus não te dá naquele momento. Mas se você tiver os seus olhos bons, você vai olhar aquilo como um cuidado, como uma proteção. O mesmo também com os pais. Às vezes os pais te falam não. Às vezes você olha e fala assim, vou esperar. Vou esperar porque está me avisando, está me falando. Não é o que eu penso, mas eu vou esperar. Sim. Às vezes não era. Às vezes o que você estava querendo fazer ia dar certo. Mas por você respeitar e ser grato, dá mais que certo. Né? E às vezes, por você ser ingrato, o que era para dar certo, dá errado. O que era para dar certo dá errado por causa da ingratidão, da desobediência. Então, a palavra que eu quero deixar no dia de hoje é realmente gratidão. E eu falei até pra minha irmã hoje, né? Eu falei, mano, ela foi, as crianças, eu falei, mano, eu tô completamente feliz por eles estão lá. Sim. Porque eles não estão debaixo do peso do olho do pai. Sim, eles estão... Se o meu pai tá pensando que meu pai vai... meu pai tá aqui, não, eles estão lá. Eles, entendeu? Eles estão lá. Cara, é eu que preciso fazer, porque eu tô aqui, entendeu? Então, eles estão sentindo o peso do prazer, da responsabilidade, da gestão, entendeu? Então é bênção. Sim, é bênção. E eu vou ler também 2 Timóteo, eu ia ler outro, mas eu vou ler 2 Timóteo primeiro para dar continuidade. E depois eu encerro com a outra palavra. Segunda Timóteo 3, 2. 2 Timóteo 3, 2. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito por Deus. Não terão amor pelos outros. É bom isso, hein? Serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, inimigos do bem. Esse versículo, vou ler de novo. Vou ler um para vocês entenderem. Lembrem disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito por Deus. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Quando eu falei da gratidão, eu falei que a maior dádiva e a melhor qualidade que um ser humano pode ter é a gratidão. E o pior defeito que um ser humano pode ter é a ingratidão. Porque a ingratidão traz todos esses sentimentos. Esses malefícios. Né? A pessoa ingrata, ela é egoísta. A pessoa ingrata, ela é avarenta. A pessoa ingrata, ela tem todos esses malefícios. Por isso que eu falei que a ingratidão... adjetivos ruins, né? Todos esses adjetivos ruins. Por isso que eu falei que a ingratidão ela é muito amarga. Porque o peso da ingratidão são esses sentimentos. Por quê? Porque a pessoa ingrata, ela não consegue ver o bem que fazem pra ela. E quando a pessoa não vê o bem que está sendo feito para ela... eu quero deixar, o bem, às vezes, é o contrário do que você pensa. Sim, é igual... O bem, às vezes, você fala, pô, a pessoa quer meu mal. Não, ela quer seu bem. Ela tá te ajudando a caminhar. E educar é ruim. Sim. Se fosse bom, ninguém sairia da escola. Sim. Né? Aprender... Né? Tem gente que leva o aprendizado consigo. Essa pessoa vence, passa em concurso. Tem gente que... Pô, é um peso. Aí essas pessoas que acham que é um peso, o ensinamento, eles param. Aí vai para um serviço braçal, um serviço
Que amanhã, eu ouço bastante lá onde eu trabalho, que fala assim, eu tô limpando aqui, eu não estudei, né? Eu não estudei, que ela tá falando assim, eu não quis aprender. Sim, né? eu não aproveitei. Eu não aproveitei o tempo. E para ela hoje é mais difícil. Então, aproveita aprender, e a gente aprende com tudo, não é só na escola não. O ensinamento de um pai, o ensinamento do esposo, o ensinamento da esposa, o ensinamento de um filho. Eu aprendi muito com os meus filhos, tenho aprendido. Então aprender, gente, é bênção. Não acha que é ruim. É verdade. E aqui fala, desobedientes aos seus pais. Porque a pessoa ingrata, ela começa ali desobedecendo os pais, ela não é grato aos pais, ela não é grato à vida que Deus gerou ali e deu àqueles pais. Quando o pai tem um filho, ele gerou, ele teve aquele filho, ele cuidou. Quando chega a idade que a criança consegue ser ingrata, é porque... Ou grata. Por quê? Porque ela já passou por todo o cuidado que o pai teve. E as crianças estão lá, né? Estão vendo os vídeos. O prazer deles, né? É o prazer de um pai. Pôr o pezinho na água, ver a reação do filho, ver a água, nossa, a proteção. Sim. E aí lá na frente aquele filho vomita e tudo, né? É muito dolorido. É dolorido para ele. É. Porque os pais Os pais vão. Vai ser ruim para eles. Exatamente. A dor da ingratidão, a única pessoa que paga ela realmente, 100%, é a pessoa, é o ingrato. É o ingrato. Os outros pagam, mas o 100% é o ingrato. É. Então, em cima desse versículo, eu quero dizer que são coisas para a gente guardar, para a gente não ser. Então, a primeira coisa, ter os olhos bons. Olhar, porque é uma decisão nossa. O pensamento cria as nossas decisões. Então eu preciso cuidar do meu pensamento, prestar atenção no que eu estou pensando, porque o meu pensamento gera uma decisão e a decisão gera as minhas ações e a consequência daquilo que eu escolhi para mim. Então a gente precisa cuidar primeiro dos nossos pensamentos, porque tudo começa nos nossos pensamentos. Se eu ver que os meus pensamentos estão sendo pensamentos de ingratidão, de avareza, de egoísmo, de coisas ruins, de desobediência, então eu preciso cuidar dos meus pensamentos, para que eles não gerem ações, decisões, tristezas. Então, esse versículo a gente precisa guardar e manter. Eu não posso ser, eu não quero ser, eu não decido ser. Eu sou. Primeiro você tem que reconhecer, cara, eu sou ingrato. E aí você tem que tomar uma decisão. Eu não quero ser. Eu não quero. Porque tem gente que é ingrata e acha que não é. Então você tem que reconhecer. Olhar para si mesmo, né? Às vezes olhar para si mesmo é algo gratificante, mas muito duro, né? Muito duro. E se você reconhecer, é que nem o drogado, ele reconhecer que precisa de ajuda, que ele é drogado, ele começa a procurar. E não é fácil. Reconheci, eu vou mudar. Não. Aí começa assim o processo de purificação, de limpeza. Aí você vai começar. E a hora que você vê, puxa vida, eu não fui ingrato, mas alguém achou que foi ingrato, então muda, né? Sim, então, eu preciso prestar atenção. Começar. Preciso cuidar dos meus pensamentos, cuidar das minhas ações. Então, são coisas para a gente guardar. A gente precisa ser grato. A gente precisa cuidar dos nossos olhos, enxergar as coisas. Porque se você enxerga o bem que Deus está te fazendo e aquilo não tem valor, você é ingrato. E a pessoa ingrata, ela pode ter tudo. Nada vai estar bom. Como que eu sei se eu estou sendo ingrato ou não? Se nada está alegrando o seu coração. Nada está alegrando o seu coração? Então olha, observa. Ou a tristeza de alguém te traz alegria, você também está sendo mais do que ingrato. Mais do que ingrato. Você é um ingrato Você está sendo mal. egoísta, mal. Não, você é um ingrato mal. Você está sendo mal. A alegria do outro, a Bíblia fala, chora com quem chora e sorri com quem sorri.
A pessoa tá sofrendo, se eu não me compadeço do sofrimento de alguém, então eu tô sendo mal. Se eu consigo chorar com quem chora, eu tô no caminho. Se eu consigo sorrir com quem tá sorrindo, então eu tô no caminho de Deus, no caminho do bem, no caminho da salvação. Se eu não reconheço e não vejo a fraqueza do outro, eu também sou ingrato. Exatamente, a fraqueza é o sofrimento, é a tristeza. Se eu não compadeço, se eu não consigo ver a dificuldade, ter empatia. A palavra é empatia. Por que empatia? Porque às vezes o que é difícil pra mim... Eu vejo só o meu e vou falar uma coisa, filho, seja bom. Ah, mas eu sendo bom, a turma tá me achando bobo. Não, deixa achar. Não importa. Bobo é aquele que acha que é bobo. A Renata falou um caso, fala aí do caso que você achou da Fran. Falou, a Fran é uma menina boa. Ela tem um coração bom. Ainda bem que ela tem um coração bom, foi assim que você falou. Sim, falei, ainda bem que ela tem um coração bom. Porque às vezes a gente, às vezes a gente abre mão por bondade. Às vezes a gente abre mão. Eu vou relatar, já que ele falou, vou relatar o caso que aconteceu na nossa casa, na nossa família. Tinha essa viagem marcada, a viagem pela qual sou muito grata a Deus. Tinha essa viagem marcada e não deu para o Alejandro ir, não dava para a Fran e para o Alejandro irem, né? Acabou que não estava dando certo para eles irem. E por ter decidido que eles não iam, a Fran, não sei em que situação, eu sei que as bolsas de viagem da Fran estavam emprestadas para a Vanessa. E a Vanessa estava com as malas prontas, tudo. Aí, no último instante, deu certo do Alejandro ir, do Alejandro da Fran. Isso foi tipo assim, por isso que eles já foram até lavar as roupas de urgência, porque isso era de quinta para sexta, a viagem era na sexta. E deu certo na quinta, decidiram ir na quinta que deu certo. Então, e o que aconteceu? Como as malas da Vanessa já estavam montadas, a Fran estava sem malas. E por que eu falei da bondade dela? Porque normalmente, na maioria dos casos, é rara a exceção de que a pessoa não vai falar, puxa, agora eu vou. Ó, dá minhas bolsas aí. Você dá minhas bolsas, você arruma uma bolsa, o que a gente faz? No mínimo, a pessoa fala, e agora o que a gente faz? Esperando da outra também, né? No mínimo, isso é o mínimo. E a Fran não falou nada pra ela. E a Fran veio conversar comigo. Sogra, você tem uma mala pra me emprestar e tudo mais? E eu observei, eu fiz essa observação. Eu vi essa bondade do coração dela, que eu já conhecia, né? Mas você vai cada dia, né? Porque o ser humano muda, ou o ser humano melhora, ou ele piora, né? E se a decisão é nossa. E aí eu fiz essa observação. Eu falei, puxa vida, ainda bem que a Fran tem um coração bom. Porque não gerou conflito, não gerou nada de ruim, sabe? Aquela coisa que podia gerar conflito, né? Por causa de uma situação. E eu peguei e liguei. Inclusive eu liguei pra Lídia porque as minhas estavam emprestadas pra Lídia, a minha. Aí eu peguei e perguntei pra Lídia, falei, Lídia, você tá usando a minha ou não? Ela falou, não. Então você manda pra casa porque aí a Fran vai usar a minha. Então a Vanessa usou a da Fran, a Fran usou a minha. E ficou, graças a Deus, resolvido. Deu tudo certo. Ela teve que sentar na bolsa, né? Aí o Henrique ainda veio em casa, a hora que o Henrique veio em casa, o Henrique falou, nossa, a Fran tá sentando na bolsa porque ela tá tentando colocar tudo na bolsa. Depois ela pegou a do Yosef emprestada também. Então ela foi com a minha emprestada, foi com a do Yosef emprestada pra Vanessa. Então, ela não cresceu com o nosso lema, um por todos, todos por um. Mas ela veio com o coração aberto para esse lema. Ela não cresceu. Ela faz parte, né? A Fran não cresceu nesse lema. Mas ela veio. Agora, né? Mas ela veio com o coração. Ela é a nossa caçulinha. Ela é a caçulinha de casa. Ela foi a última nora que chegou. Mas ela chegou com o coração. Não foi a última. É a última. Vai chegar mais uma. Aqui, sim, mas não chegou ainda. Aí vai ter a próxima caçulinha. Até então a Fran é a mais nova na nossa família. E será que ela vai gostar de sair de ser caçula? Acho que demora um pouquinho, né? Ela vai curtir bastante. Eu acho, né, Yosef, que demora um pouquinho. Mas enfim, então ela não cresceu com esse lema. Isso me chamou muita atenção.
ela não cresceu com esse lema, mas ela veio com o Mas coração. faz parte dele. Ela veio com o coração pronto para receber esse lema. Parece que Deus pegou e falou: olha, o lema da família de vocês, eu tenho alguém aqui que vai encaixar. Tem prazer, É uma né? honra, porque a Bíblia fala da honra a quem tem honra. Então é uma honra pro coração dela, é uma honra pra Fran. Que ela guarde, que ela permaneça cuidando desse coração tão bom. Porque Deus realmente enxergou. Deus pegou esse coração e falou: esse coração se encaixa no lema que essa família tem. Esse lema foi criado pelo meu esposo. Eu comprei esse lema dele, um por todos, todos por um. Porque a minha mulher também não era assim, não. Não era, mas eu comprei esse lema, um por todos, todos por um. E é mais fácil, óbvio que é mais fácil quando você planta isso para os seus filhos. Apesar de ter recebido muito, com muita gratidão também, com muito amor, a família dele. E eu acho que ali começou tudo isso, porque o carinho que eu tenho pela minha sogra, o cuidado, carinho pela minha cunhada, a gente teve essa relação. Eu e minha cunhada como irmãs, realmente. O que é dela, a felicidade dela é a minha felicidade, a tristeza dela é a minha tristeza. Então, aí esse lema, ele só foi brotando, criando raiz e gerando todo esse bem que ele traz. E a nossa família, a gente foi plantando essa sementinha nos nossos filhos. E quando vem as noras, realmente a gente se preocupa. Porque você se preocupa se aquela pessoa vai adotar os seus princípios, os seus valores, se ela vai somar, se ela vai unir ou se ela vem para dividir. Isso é uma preocupação. Divide, né? E geralmente o que acontece nas famílias? Às vezes você vê família que foi criada com uma base boa, com ensinamento bom, e aí depois lá na frente começa divisões, por quê? Porque não são os mesmos pensamentos, não são os mesmos valores das pessoas que vêm agregar. Então eu sou muito grata a Deus também pela Fran vir agregar esse sentimento. Agrega. As minhas noras, eu acho que elas estão no aprendizado. Elas estão aprendendo os lemas da nossa família, porque é pouco tempo. Por mais tempo que seja, que nem a Lid, que é a mais... a responsabilidade de ensinar está no marido. A Lid, que é a mais velha de casa, mas a gente também vê, tá sempre unida com a gente, tá sempre participando, sabe? Você vê que em momento nenhum ela vem para plantar divisão, ela vem para plantar mais união. Então... Já que foi que eu achei que ia plantar desunião, foi ali de... a primeira que vem... E me surpreende a cada dia. O zelo, cuidado com os irmãos, ela veio, com os irmãos que ela ganhou, né? Mas, sinceramente, ela também vê o quanto os irmãos são importantes o Henrique. O Alejandro fala o quanto gosta da Lídia, o Juan fala. Graças Cara, a Deus. Legal isso, então, sabe? Eu vou ser sincera, esse culto é um culto de ação de graças. É ação de graças a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo meu casamento, pelos nossos filhos, pelas nossas noras, pelas nossas netas, pelos nossos netos, por esse momento maravilhoso que eles estão vivendo, tá nessa viagem junto. Eu tenho certeza que vai agregar mais valores ainda para a vida deles, vai trazer muito mais benefícios para a vida deles. Então esse culto realmente é um culto de ação de graças e que a gente possa verdadeiramente olhar com bons olhos, que a gente possa ver com bons olhos, que a gente possa ser grato por tudo que Deus nos deu. Às vezes são coisas tão simples, que nem eu recebi uma mensagem de uma sobrinha da minha avó. E ela pediu pra mim uma foto de um tio meu, que há muito tempo já a gente não vê, acho que já tem uns 12 anos, se não me engano, que a gente não vê, não sei dele. Mas ela me pediu uma foto. Renata, você tem uma foto? Porque a filha... que prejudicou muito a gente. E é um cara bacana, foi bacana com a minha esposa. A minha esposa não teve pai, foi criada pela avó. Sim. E ele ajudou, sabe? Mas depois virou... Parte. Mas não é nem essa a questão. A questão é que ela me pediu uma foto, porque ela falou que a filha dele queria ver uma foto dele. E eu falei, gente, só quem não tem... É realmente só quem não tem que sabe. Porque ela tá atrás de uma foto, porque ela queria a foto do pai dela. Porque só quem não teve um pai sabe a foto que ele faz. Então, às vezes, são coisas tão pequenininhas que você não consegue... Puxa, eu tenho pai, eu tenho mãe, e eu não consigo ser grato por tê-los na minha vida.
Às vezes você tem o privilégio de conviver com a sua família e você não consegue ser grato por estar ali nessa convivência. Então, às vezes são coisinhas tão pequenas que a gente não consegue dar valor. E quem não tem, sabe a falta que faz. Então, que a gente não passe por esse momento, sabe? De não ter, de perder Às vezes alguém. o pai tá ali abraçando e tem gente que nem a gente viu, né? Que queria um abraço do pai e não tá. Queria um abraço. Né? Não teve o pai para abraçar. É, vi o até uma próprio pessoa- pastor Marco Feliciano, ele falou de uma pregação, que chamaram ele no hospital, ele nunca tinha sido chamado de filho, porque o pai não Quando o conviveu pai com chamou, ele. ele caiu em choro. E a hora que ele estava abrindo a porta do quarto do pai dele, do hospital, para ir embora, ele ouviu essa palavra, filho. E essa palavra paralisou ele na porta do quarto do hospital. E ele disse que ele começou a chorar. E ele não tinha nem ação, porque era a palavra que ele esperou a vida inteira. Então, sabe o que é você esperar? Uma simples palavra, filho. Uma palavra que para muitos se tornou tipo assim, nem tem peso, nem tem sentido, nem soa com sonoridade. Ele estava esperando simplesmente uma palavra filho. Então, nós sejamos gratos quando a gente ouve um eu te amo, filho, eu te amo. Porque aquilo ali realmente tem sentido. Filho, eu te amo. Que a gente possa olhar com gratidão. Puxa, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Que a gente possa... eu não conheço, sabe, que nem Deus. Deus não conhecia fome. Sim. Deus não conhecia Eu não medo. conheço o abandono. Eu não conheço o abandono. Eu não conheço a Gratidão por rejeição. Seja grato por isso. Eu não conheço o abandono. Eu não conheço a rejeição. Então seja grato. E tenha empatia. Porque muitas das vezes a pessoa Só ouvi falar. com quem você está convivendo, ela sofreu a dor da ingratidão. Ela sofreu a dor da rejeição. Ela sofreu a dor do abandono. E às vezes coisa que pra você não entende, ela passou. Então tenha empatia. Porque empatia é o que às vezes é fácil pra mim, é difícil pro outro. Porque aquilo que tá transbordando em mim, eu tive excesso de amor e a pessoa teve falta de amor. Vão ser dois mundos diferentes. Então eu tenho que ter empatia. Eu tenho que olhar para aquela pessoa e me compadecer. Porque se eu tenho amor... e eu não consegui olhar para ela com empatia, com amor, imagina ela que não teve. Esse amor não serviu de nada, não te ensinou nada. Então esse amor que transbordou na sua vida não te ensinou a amar. E isso é o mais perigoso de tudo, porque a gente tem que amar. A gente tem que extrair de dentro da gente bondade. Então essa é a palavra que eu quero deixar. E eu vou ler o último versículo, só pra gente encerrar. Ele não era o último, porém ele ficou por último. Ele está em Romanos 1:21. Para a gente encerrar a palavra do nosso culto de hoje, do nosso culto de gratidão. Romanos 1:21 fala: eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Nós sabemos quem é Deus. O relato que eu contei aqui de uma oração respondida é uma pontinha do quanto Deus já se mostrou nas nossas vidas. Vivo, poderoso. Nós somos prova do milagre. Nós somos prova do cuidado de Deus. Os meus filhos são prova de um milagre do meu ventre. A nossa família é prova de um milagre de cuidado. Então nós sabemos quem é Deus. Então a gente não pode nunca se esquecer. Por mais que a gente muitas das vezes possa passar alguns momentos, às vezes vem algum momento que você olha para uma situação e aquele momento tende a te trazer desespero.
Mas a Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nós temos memórias. Se tem uma coisa que nós temos, é memória com Deus. É memória de milagre, é memória de provisão. Então, que a gente nunca seja ingrato com Deus. Porque a Bíblia fala de um povo que sabia quem Deus era, mas não lhe deram a glória que ele merecia. Que nas nossas vidas, a glória de Deus esteja sempre em primeiro lugar. Que nas nossas vidas, a gente nunca se esqueça de todo o bem que Ele nos fez, de todo o bem que Ele nos faz. E o maior bem, se Deus não fizesse nada, o maior bem Ele fez porque Ele enviou o Filho dele. Ele enviou o Filho dele. Se você está passando algum momento... O maior bem que Deus fez não foi nem enviar assim, foi enviar o Filho dele. Mas por que Ele enviou? Por amor. Não. Por que Deus enviou o Filho dele? Foi a mesma gratidão que Adão, que Noé teve para salvar. Salvar do quê? Da morte. Para te dar o quê? Vida. E vida eterna. E abundância. Para você poder fazer o quê? Morar. Continuar esse legado de família, de bênção, de gratidão. Por que Ele mandou? Por amor? Por amor na vida. E aí teve que morrer um. Um veio. Adão veio e nos trouxe a morte. Sim. E tem gente que é mais grata a Adão, porque vive no pecado, do que em Cristo, que libertou a gente dele. Ah, eu sou ateu, então você ama mais Adão. Ah, eu não, você ama mais Adão. Ele trouxe o pecado, ele trouxe essa dúvida de Deus não existir. Ele trouxe essa dúvida do bem e do mal. Ele trouxe toda a dor. Sabe, quando você vira um cara mau, que tira a vida, você está louvando Adão, porque Adão trouxe isso. Mas quando você briga pela família, você está com a família, você pensa nos outros, você dá graças a Jesus. O pecado mostra Adão, a ingratidão mostra Adão, a desonra mostra Adão. E tem gente que servindo Adão, mas não serve Cristo. A obediência mostra Jesus, a graça, a bondade, o amor mostra Jesus. Entendeu? Então, a gratidão mostra Jesus. Você quando é ateu, você quando é essas pessoas, você dá graças a Adão. Você é um servente. Um servidor. Serviente. Servidor de Adão. Eu nem acredito em Adão. É isso que ele quer. Porque o Adão trouxe essa dúvida. Essa dúvida. Adão trouxe o inferno. Por causa de Adão, a gente pecou, foi expulso da graça. Aí Jesus, Deus falou, cara, por causa de um homem, o pecado entrou. E por causa de um homem, a salvação. A super graça. Entendeu? E aí você escolhe, ou vai servir a Adão, ou servir a Cristo. É uma escolha. Ser grato é uma escolha, ser ingrato é uma escolha. Escolha ser grato. É muito melhor. Porque quando eu sou grato, eu mostro Cristo. Quando eu sou ingrato, eu mostro Adão. E Adão casou com Eva. Aí ficou assim, Eva e Adão. Entendeu? Quando você serve Adão, você serve dois, Adão e Eva. Que era, o certo seria Adão e Eva, que Deus fez Adão e Eva. Aí o pecado tornou Eva em primeiro. Aí ficou Eva e Adão. Aí você fala, fica Eva e Adão. Então quando você serve Adão, Eva e Adão, você está no pecado. Quando você serve Cristo, você está participando da supergraça. Aí é de você, aí é você. Você quer Eva e Adão ou você quer a supergraça, quer Cristo? A escolha é sua porque tem o livre-arbítrio. Amém? Amém. Amém.